17-alfa, com a neoplasia maligna da próstata. Alguns aspectos são bastante relevantes para a tese, como o aumento da expectativa de vida, consequentemente o aumento das neoplasias, também determinado pelo aumento da expectativa de vida, uma crescente incidência do câncer de próstata e uma relação estreita entre câncer de próstata e genética. A população brasileira nos últimos 20 anos tem visto crescer uma parcela importante da sua população, que é a parcela de idosos, indivíduos acima de 60 anos. No ano de 1980, algo ao redor de 6% da população era composta por indivíduos acima de 60 anos. No ano de 2000, 20 anos após, com quase o dobro em número de idosos, essa população chegou a quase 8%. A região sul, e particularmente o Rio Grande do Sul, é um estado que possui uma parcela grande de idosos, sendo que no recenseamento de 2000, essa população superou os 9%. Existe uma estimativa que no ano de 2025 o Brasil vai ser o 6º maior país em número de idosos, contendo mais de 30 milhões de idosos. Com esse aumento da população idosa, é natural que incida um número maior de doenças crônico-degenerativas, entre elas as neoplasias. O câncer de próstata tem uma relação estreita com a idade, de tal sorte que 75% dos tumores ocorrem em indivíduos acima de 65 anos. Em dados apresentados por Demers e colaboradores, estratificando essa população em menos de 65 anos e mais de 65 anos, podemos ver que essa incidência aumenta bastante. De 21 para 100 mil, aumenta vertiginosamente para mais de 800 para 100 mil acima dos 65 anos de idade. Essa incidência não tem aumentado única e exclusivamente dentro da população idosa. Também em indivíduos entre 50 e 60 anos, essa incidência tem aumentado. Tanto que na década de 70 aparece uma taxa de 35 para 100 mil, enquanto que no final da década de 80 e início da década de 90, 105 para 100 mil. Não só a incidência, mas também a mortalidade do câncer de próstata tem aumentado. Nos últimos 20 anos, em dados de 1979 e 99, podemos observar que essa mortalidade cresceu de quase 4 para 100 mil, em 1999 para quase 9 em 100 mil. Em estimativas do Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde, para o ano de 2002, essa taxa deve superar os 9 por 100 mil, com mais de 25 mil novos casos e quase 8 mil óbitos por esse tipo de patologia. A incidência do câncer de próstata é diversa em diferentes partes do planeta. Podemos observar aqui a incidência na Jamaica, que é um dos países de maior incidência do câncer de próstata, com 305 casos para 100 mil homens vivos. E se compararmos esses dados com o de Xangai, na China, que não chega nem a 1 por 100 mil, podemos ver uma diferença bastante significativa nessa incidência. No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, em uma estimativa para o ano de 2002, a incidência dessa neoplasia vai ser algo ao redor de 30 para 100 mil. Essas diferenças em incidência se devem fundamentalmente a fatores genéticos, fatores ambientais e a interação entre os fatores genéticos e ambientais. Dois casos podem ilustrar bem isso. Por exemplo, os africanos. Nós sabemos que afro-americanos possuem uma incidência maior de câncer de próstata do que os brancos americanos. Porém, aí mostrando então que a genética é importante. Porém, eles também têm uma incidência maior de câncer de próstata do que seus ascendentes que permanecem na África, mostrando que aí, com a imigração para os Estados Unidos, essa incidência aumenta. Os asiáticos da mesma maneira. Japoneses que migraram do Japão para a área de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, apresentam uma incidência de 5 a 7 vezes maior de câncer de próstata. Mas essa incidência, mostrando aí então o fator ambiental, mas essa incidência nunca chega a ser a mesma incidência dos brancos norte-americanos, mostrando que uma estreita relação entre genética e ambiente. A incidência no nosso país também é bastante diversa. Aqui nós podemos observar os 4 estados com maior incidência de câncer de próstata: Rio de Janeiro, seguido de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, que é o 4º em incidência em câncer de próstata, com taxas de quase 54 para 100 mil. E se nós observarmos estados como Acre, Amapá, Maranhão, no norte do país, essa incidência baixa para 3, 5, 7, 10 para 100 mil, uma diferença bastante significativa.
Não só a incidência, mas a mortalidade por câncer de próstata também é bem diversa. Em termos de mortalidade, o Rio Grande do Sul é o estado onde mais se morre por câncer de próstata, com uma taxa de 15,26 para 100 mil. Quando comparado ao Maranhão, que tem uma taxa de 2,41 para 100 mil, essa diferença se mostra bastante importante. Se nós analisarmos exclusivamente as capitais estaduais, essa diferença se torna maior ainda. Porto Alegre é a capital estadual que mais se morre, onde mais se morre por câncer de próstata, uma incidência com uma mortalidade de mais de 20 para 100 mil. Se nós compararmos com Palmas, no Tocantins, essa diferença é de mais de 10 vezes. Isso em se falando em neoplasia clinicamente ativa. Quando nós analisamos estudos de neoplasia latente feita através de autópsias, nós podemos observar que essa incidência é muito semelhante nas diversas partes do globo, no Oriente, no Ocidente. Isso nos faz concluir que provavelmente deve existir um fator gatilho, algo que faça essa transformação de neoplasia latente em neoplasia clinicamente ativa. Alguns fatores de risco para a incidência do câncer de próstata são a idade, como já foi apresentado, o histórico familiar, pois sabemos que indivíduos que têm uma história na família, ou em primeiro grau, pai ou avô, tio, irmãos, têm uma incidência maior de câncer de próstata e tendem a ter essa doença em idade mais precoce, e a etnia, como também já foi apresentado. Cabe aqui ressaltar que esses fatores de risco são todos fatores de riscos imutáveis e, portanto, não passíveis de manipulação por uma prevenção primária, ou seja, prevenção do aparecimento do câncer de próstata, e não uma prevenção secundária, como é o que nós fazemos hoje em dia, que é uma prevenção visando o diagnóstico precoce, objetivando a cura. Com o intuito de apresentar e de se descobrir novos fatores de risco, a dieta tem sido extremamente importante e diversos estudos correlacionam a dieta com câncer de próstata. As gorduras, por exemplo, se sabe que existe uma tendência que quanto maior a ingesta de gordura, maior a incidência de câncer de próstata, pois as gorduras aumentam os índices de androgênios, aumentam as espécies reativas de oxigênio e existem alguns metabólitos, principalmente da carne vermelha, como o ácido araquidônico, que é extremamente carcinogênico. O licopeno, que é um carotenoide antioxidante, que tem uma grande quantidade no tomate, em algumas frutas como a pitanga e a goiaba, tem sido também bastante relacionados com câncer de próstata, de tal sorte que no ano passado Jean Vanucci e colaboradores da Universidade de Harvard, em um estudo de segmento de 12 anos em mais de 47 mil indivíduos, apresentaram que indivíduos que apresentavam na sua dieta uma maior quantidade de licopeno apresentavam menor incidência de câncer de próstata. Também do grupo da Universidade de Harvard aparece um estudo correlacionando o selênio, mostrando que níveis corporais de selênio mais baixos são um fator de risco e fazem com que aumente a incidência do câncer de próstata. A vitamina E, a vitamina D e as isoflavonas de soja também têm sido bastante estudadas e correlacionadas como possíveis fatores de risco para o aparecimento do câncer de próstata. Nesse gráfico publicado por Carroll e Core, podemos observar uma tendência, que nós temos a mortalidade por 100 mil e a ingesta de gordura. Então, aqui e os diversos países. Podemos ver que existe uma tendência de quanto maior a ingesta de gordura, maior a taxa de mortalidade por câncer de próstata. A relação da genética com o câncer de próstata pode ser dividido em dois grupos. O primeiro grupo seria um grupo das neoplasias familiares, que são representadas por raros alelos autossômicos dominantes e que são aquelas famílias onde se tem o avô, o pai, o filho, o tio, vários indivíduos com neoplasia de próstata. Essa parcela não é muito representativa, já que corresponde a menos de 10% da incidência total de câncer de próstata, embora num grupo entre 50 e 60 anos, ela possa representar até 43% de importância na incidência do câncer de próstata. Muita atenção tem sido dada aos poligenes, que são genes comuns, múltiplos, e por serem comuns podem ter uma grande repercussão
populacional na incidência do câncer de próstata. São genes variantes, são genes chamados polimórficos, nós vamos ver a seguir o que são, e tais alterações polimórficas, tais alterações genéticas podem fazer alterações nas rotas metabólicas do nosso organismo, a nossa resposta ao meio ambiente. O que é um polimorfismo genético? É uma variação na sequência dos nucleotídeos das bases nitrogenadas, de um indivíduo, portanto, modificando o aminoácido que vai formar esse DNA, e esses polimorfismos, essas variações, podem ou não causar alterações no fenótipo do indivíduo. E um gene polimórfico, por definição, é um gene que tem alelos variantes, e esses alelos variantes têm que estar presentes em pelo menos mais de 1% da população. Então, até aqui nós podemos ver que existe uma interação muito grande entre gene e ambiente. E essa interação genética e ambiental tem um papel fundamental nas doenças multifatoriais, que são as doenças crônico-degenerativas, entre elas as neoplasias. O polimorfismo genético, como eu havia dito anteriormente, pode modular a nossa resposta ao meio ambiente. Por exemplo, modificando o nosso metabolismo antioxidante, que é importante para essa tese, e modificação também do metabolismo da formação dos androgênios. As espécies reativas de oxigênio, que são moléculas que são formadas a partir da utilização do oxigênio para a formação de ATP, para a formação de energia, são moléculas extremamente deletérias a uma série de biomoléculas, a uma membrana citoplasmática, DNA e outras biomoléculas. Então, esquematicamente, quando nós respiramos e utilizamos o oxigênio para a formação de ATP, efetivamente 95 a 98% desse oxigênio se transforma em ATP. Agora, uma parte menor, de 2 a 5%, forma o chamado superóxido, que é o primeiro radical livre, a primeira espécie reativa de oxigênio a ser formada. Isso numa célula normal, onde esquematicamente nós podemos ver aqui a mitocôndria, uma grande formação de ATP e uma baixa formação de espécies reativas de oxigênio. Porém, se essa célula estiver mutada, se essa célula estiver envelhecida, se essa célula estiver desnutrida, essa proporção pode diminuindo significativamente a formação de ATP e principalmente aumentando de maneira vertiginosa a produção de espécies reativas de oxigênio. Então, voltando à nossa rota, esse superóxido, por sua vez, que pode atacar as biomoléculas, ele é inativado por uma enzima chamada superóxido dismutase, que é a enzima no qual o polimorfismo nós estudamos. Esse superóxido dismutase altera e transforma o superóxido em peróxido de hidrogênio, que por definição não é um radical livre, por não possuir um elétron dispareado na última camada, mas por ser extremamente reativo, é considerado também uma espécie reativa de oxigênio. Esse peróxido de hidrogênio, por sua vez, é inativado por duas rotas, através de duas enzimas antioxidantes distintas, a catalase e a glutatión peroxidase. Porém, uma parte desse peróxido de hidrogênio não é inativado por essas enzimas antioxidantes e reagem com cátions de cobre e ferro, formando um radical extremamente danoso, chamado radical hidroxila, para o qual nós não possuímos enzima antioxidante endógena, dependendo aí sim de mecanismos antioxidantes exógenos, como por exemplo da dieta. Essa formação de radicais hidroxila a partir de peróxido de hidrogênio é feita por duas vias através das reações de Fenton e Haberwase. Um resumo das enzimas antioxidantes, então nós temos a superóxido dismutase, que são 3, uma mitocondrial, que é a de especial atenção nesse estudo, também chamada de SOD2, e a dependente de manganês, e as outras duas, a citosólica e extracelular, sódio 1 e 3, dependente de cobre e zinco. A catalase, uma das enzimas para modificação da inativação do peróxido de hidrogênio, dependente de vitamina C, E e cobre, e a glutatión peroxidase, que é uma outra rota de inativação dependente do selênio. Aqui nós temos uma representação esquemática do ataque dos radicais livres na membrana citoplasmática. No esquema é mais fácil de entender, uma membrana normal e uma membrana oxidada por radicais livres. O ataque das espécies reativas de oxigênio ou radicais livres à membrana celular
ou membrana das organelas é o primeiro passo para que esses radicais livres ataquem o DNA. E nós sabemos que enquanto temos um DNA intacto, as nossas funções celulares são normais. Por outro lado, se esse DNA é atacado por espécies reativas de oxigênio, ele se transforma em um DNA oxidado. E após reparações incompletas e incorretas, podem advir uma série de patologias, entre elas o câncer. São duas as rotas principais pelas quais as espécies reativas de oxigênio levam à carcinogênese. Uma é a rota genética, essa que foi explicada agora, com uma modificação do material genético, uma modificação direta do DNA, levando à carcinogênese. E uma outra rota chamada rota epigenética, na qual existe uma modificação na regulação do material genético, ou seja, essas espécies reativas de oxigênio podem ativar proto-oncogênese, estimular a ação de oncogênese, ou seja, aumentando a carcinogênica, e silenciando ou hipermetilando genes supressores tumorais, ou seja, aumentando a produção a oncogênese ou diminuindo a nossa resposta, a nossa defesa à formação dessa célula. Uma série de patologias têm sido associadas à expressão da SOD, ou seja, à ação antioxidante da superóxido dismutase. Entre elas, algumas alergias, como a asma brônquica, e outras, as neoplasias, como a de próstata, mama, bexiga, doenças cardiovasculares, algumas doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, diabetes e outras patologias. A superóxido dismutase, então, tem se mostrado muito importante por ser a primeira enzima no processo antioxidante na prevenção do desenvolvimento de algumas patologias, o que nos leva a crer que polimorfismos genéticos que possam alterar a sua capacidade antioxidante possam sim predispor ao aparecimento de tais doenças. Tais polimorfismos diminuiriam a capacidade dessa enzima, que é a primeira a que dá o pontapé inicial na nossa cascata antioxidante, predispondo ao aparecimento de neoplasias. Aqui nós temos esquematicamente o polimorfismo do gene da SOD, que tem sido associado com câncer de próstata e câncer de mama, uma mutação de timina para citosina, modificando o aminoácido de valina para alanina, formando 3 genótipos possíveis. O genótipo AA, que é o genótipo mutante alanina, que é o genótipo onde se encontra a enzima defectiva, a enzima que não tem um poder antioxidante adequado. O genótipo AB, que é o heterozigoto, e o BB valina-valina. Aqui, uma representação esquemática da localização do gene no braço longo do cromossomo 6. Aqui, a fotografia dos genótipos possíveis, AA, AB e BB. E aqui uma representação daquela foto, mostrando as bandas do DNA no sistema de eletroforese. Um outro fator que tem sido muito ligado ao câncer de próstata são os hormônios androgênios, desde o início da década de 40. De tal sorte que em 46, Nesbitt e Plum publicam que a castração cirúrgica mais o uso de estilbestrol aumenta a sobrevida nesse tipo de paciente. Essa relação entre hormônios androgênios e câncer de próstata é irrefutável, ela vem sendo demonstrada há décadas. Porém, qual a relação desses hormônios na gênese e na progressão do câncer de próstata não é conhecida. E muito menos porque uma célula neoplásica, o hormônio dependente, passa a ser, depois de algum tempo, independente e refratária ao hormônio androgênio. Algumas coisas nos fazem pensar sobre essa relação de hormônios androgênios e câncer de próstata. Nós sabemos que afro-americanos possuem uma incidência maior de câncer de próstata. E, por sua vez, possuem também taxas mais elevadas plasmáticas de testosterona. Então, levantando a possibilidade de uma relação direta. Quanto maior o nível plasmático de testosterona, maior a incidência de câncer de próstata. Corroborando para essa ideia, os orientais, que têm uma incidência baixa de câncer de próstata, têm uma produção diminuída de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que faz a transformação de testosterona em dihidrotestosterona, que é a forma ativa intraprostática. Então, também nos levando a pensar que quanto menor a ação da testosterona, menor a incidência do câncer de próstata. Mas, paradoxalmente, alguns estudos recentes têm mostrado que a baixa da testosterona livre, que é
a fração ativa da testosterona, aumenta a incidência do câncer de próstata e faz com que essas neoplasias também sejam mais agressivas. E aqui, então, mostrando uma relação inversa e não direta. Um outro dado inquietante é que a neoplasia prostática é muito mais incidente em indivíduos acima de 60 anos e principalmente acima de 65 anos de idade. E é justamente a fase na vida onde a testosterona tende a baixar. Então, aqui também nos levando a pensar numa relação inversa entre testosterona e câncer de próstata. As duas rotas pelas quais tem sido dito e tem sido mostrado que os hormônios androgênicos têm uma relação com câncer de próstata é que os hormônios androgênicos aumentam a proliferação celular e também têm a capacidade de aumentar a formação de espécies reativas de oxigênio. Essas duas rotas, em um certo ponto, se entrelaçam, porque com o aumento da proliferação celular existe um maior consumo de oxigênio. E como nós vimos, com o maior consumo de oxigênio se forma uma parcela maior de espécies reativas de oxigênio. Talvez um dos fatos que façam com que essa relação seja tão dificilmente entendida é a complexa rota de formação de testosterona a partir da molécula de colesterol, onde uma série de enzimas estão implicadas, entre elas a citocromo P450C17-alfa, CYP17, que é uma enzima no qual o polimorfismo é representado nesse estudo. Então, os polimorfismos da CYP17 têm sido associados em alguns estudos tanto com neoplasia mamária quanto com neoplasia prostática. Aqui uma representação esquemática do gel de agarose das bandas do DNA formando os genótipos possíveis, A1, A1, A2 e o heterozigoto A1, A2. E esses trabalhos são muito controversos quanto qual seria o alelo de risco. Seria ser portador de alelo A1 ou ser portador de alelo A2? Alguns estudos mostram uma maior risco nos portadores de alelo A1 e outros mostram maior risco nos portadores de alelo A2. Passando propriamente dito ao nosso estudo, que teve como objetivo geral descrever as frequências alélicas e genotípicas da população estudada, dos polimorfismos da SOD2 e da CYP17, e a associação desses polimorfismos, as possíveis associações desse polimorfismo com a neoplasia maligna da próstata. Com objetivos específicos, temos o de descrever as frequências alélicas e genotípicas em uma população aleatória, o que até hoje nessa população não havia sido descrito, e descrever e comparar as frequências alélicas e genotípicas desses genes da SOD e da CYP17 em um grupo de afetados por câncer de próstata, de portadores de câncer de próstata, e em um grupo controle pareado por idade. O período do estudo se deu de setembro de 2000 a novembro de 2002, perfazendo um total de 26 meses. A população e essa amostra foi oriunda do ambulatório do Serviço de Urologia do Hospital São Lucas da PUC, da clínica privada do autor e de participantes do projeto Gravataí do Instituto de Geriatria e Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica. Ela foi estratificada em 3 grupos. O primeiro grupo, chamado aqui de população aleatória, para a genotipagem da SOD2 e de CYP17, era composto por homens e mulheres acima de 50 anos, independentemente de qualquer tipo de patologia, que eram integrantes do projeto Gravataí do Instituto de Geriatria e Gerontologia. Um grupo 2, representado por pacientes portadores de neoplasia prostática, com mais de 50 anos, que tenham sido submetidos ou não a qualquer tipo de tratamento, e independentemente do estágio clínico que se apresentava no momento de inclusão do estudo. E um grupo 3, que é o grupo controle do grupo 2, que são pacientes pareados por idade com o grupo 2 e sem indícios de câncer de próstata, ou seja, que tenham sido rastreados para neoplasia prostática através de exame de toque retal e PSA e mostraram toque retal normal e PSA menor do que 4 nanogramas por ml. O estudo foi feito em 2 etapas. Em uma primeira etapa, se genotipou e se determinou as frequências alélicas e genotípicas dessa população aleatória. E em uma segunda etapa foi avaliado o grupo 2 e o grupo 3. O grupo de casos, o grupo de afetados por câncer de próstata e o grupo controle. A análise clínica foi feita por anamnese e exame de toque retal por urologista treinado. A análise bioquímica foi feita através do teste do antígeno prostático específico, do PSA.
A análise biomolecular através da análise do DNA, através do sangue total por reação de cadeia de polimerase, com os polimorfismos da SOD2, localizado na posição 9, no cromossomo 6, uma modificação, como eu tinha falado anteriormente, de timina para citosina, com a formação de 3 genótipos possíveis, e a CYP17, um polimorfismo na posição 5 do cromossomo 9, que é a localização desse gene, com a modificação também de timina para citosina, com formação de 3 genótipos, A1A1, A2A2 e A1A2. A análise estatística, o cálculo das frequências genotípicas foi feito através da fórmula de Hardy-Weinberg. Foi feito o teste do Q², e quando esse Q² foi significativo, se confirmou a hipótese de associação entre genótipo e neoplasia. Foi também calculada a razão de chance, que nos informou qual a chance de um indivíduo com determinado alelo ou genótipo da SOD2 e CYP17 ser acometido por câncer de próstata. As possíveis variáveis de confusão foram excluídas através da análise multifatorial de regressão logística. As possíveis variáveis de confusão seriam idade, perfil social e etnia entre o grupo 2 e o 3, ou seja, o grupo de indivíduos com e sem neoplasia de próstata. O teste de correlação de Pearson também foi realizado e considerado significativo quando menor que 0,05. Passando então para os resultados, nós tivemos um total de 270 indivíduos, com uma idade média de 65,45 anos, variando de 50 a 84 anos, divididos da seguinte maneira: 169 indivíduos da população aleatória, 54 casos e 47 controles. Houveram algumas exclusões, exclusões de 4 casos e 3 controles por dados incompletos no protocolo de pesquisa, e 3 casos também foram excluídos por impossibilidade técnica de genotipagem da CYP17. Ficando um total, então, de 260 indivíduos, distribuídos entre 169 indivíduos da população aleatória, para análise da SOD2, 50 casos e 44 controles, e para análise da CYP17, 47 casos e 44 controles. Na descrição das frequências alélicas e genotípicas da população aleatória, pode-se ver que na SOD2 o alelo B foi mais incidente, e entre os genótipos, o heterozigoto AB foi mais frequente, seguido pelo BB e posteriormente o AA. O CYP17, o alelo A1 foi o mais frequente, tendo como genótipo mais frequente o heterozigoto A1A2, seguido pelo genótipo A1A1. Quando nós comparamos as frequências alélicas e genotípicas da SOD2 entre grupos de afetados e grupos de controle, podemos fazer algumas observações interessantes. O alelo B foi significativamente mais incidente no grupo controle, e o genótipo AA foi bastante mais incidente no grupo de afetados, 16% contra 2%, com um P de 0,04. Mostrando uma possível relação entre esse polimorfismo e neoplasia prostática. A agressividade tumoral também foi correlacionada com esses genótipos e ela não apresentou nenhuma diferença estatisticamente significativa. Não houve relação entre a agressividade tumoral e genótipos da SOD2. Quando nós observamos as frequências alélicas e genotípicas da CYP17 entre grupos de afetados e controles, nós podemos ver que o grupo de afetados apresenta uma quantidade maior de alelos A2 quando comparado com o controle. E o genótipo A1A1, o dobro praticamente do que a incidência, a frequência do genótipo A1A1 em afetados, levando a crer que o alelo A2 seja um alelo de risco, com maior incidência do câncer de próstata e possivelmente o genótipo A1A1 um genótipo protetor contra câncer de próstata. A agressividade tumoral também foi contemplada quanto aos genótipos da CYP17 e aqui apresentou uma relação significativa. Indivíduos com câncer de próstata que apresentavam genótipo A1A1 apresentavam tumores mais indiferenciados, tumores de alto Gleason, entre 8 e 10. Isso pode parecer paradoxal e conflitante com os dados anteriores mostrados de que o genótipo A1A1 do CYP17 poderia ser protetor, mas provavelmente isso possa se dever à
interações com outros polimorfismos que não estão em estudo. Através da análise de regressão logística, pode-se observar uma associação significativa do CYP17 com câncer de próstata e uma análise também uma associação também significativa dos polimorfismos da SOD com CYP17, com P menor que 0,05. Quanto à razão de chance, aqui nós podemos observar uma razão de chance do alelo B da SOD2, mostrando uma razão de chance de 0,86, mostrando então aí um possível papel protetor desse alelo, enquanto que temos uma razão de chance de 3,16 para o alelo A2 da CYP17, mostrando, ao contrário, um possível fator de risco para o desenvolvimento desse tipo de neoplasia. As interações genéticas são interações entre os polimorfismos da SOD2 e polimorfismos da CYP17. Como, para fins de descrição dessas interações na população aleatória, a interação mais comum foi a dos genótipos heterozigotos, AB com A1A2, seguida pela interação AB A1A1 e BB A1A2. Esse gráfico talvez nos demonstre dados que são importantes para as conclusões desse estudo. Aqui nas barras vermelhas, câncer de próstata e nas azuis, o controle. Quando se associou alelo A da SOD2 com alelo A2 da CYP17, em quase todas as interações houve uma maior incidência de câncer de próstata, como aqui e como aqui. Por outro lado, qualquer um dos genótipos da SOD2 que tenha interagido com o genótipo A1A1 do CYP17, aquele que provavelmente seja protetor, foi mais incidente no grupo controle, como nós podemos observar aqui, aqui e aqui. Agrupando essas interações, nós podemos ver aqui indivíduos com interações A2 e outros genótipos. Nos pacientes que tinham interações A2, a incidência do câncer de próstata foi significativamente maior do que o grupo controle, com um P de 0,01 e uma razão de chance maior do que 3. Em agrupando-se as interações entre o genótipo A1A1 da CYP17 e outros genótipos da SOD, se observou uma maior frequência dessas interações no grupo controle, mostrando então e reforçando a ideia do papel protetor do genótipo A1A1 com um P de 0,02 e uma razão de chance de 2,66. Passando agora à discussão, esses dados descritivos da população são os primeiros dados sobre polimorfismos da SOD2 em população brasileira. Não existem relatos desses polimorfismos, não existe relato de descrição desses polimorfismos em populações latinas ou africanas. As frequências que foram encontradas do genótipo A2, que é o genótipo com enzima defectiva, foi muito semelhante entre a população aleatória de Gravataí, que é representante da população de Porto Alegre, e as taxas dessa genotipagem na Suécia. Coincidentemente ou não, as taxas de mortalidade de Porto Alegre e da Suécia são semelhantes. Quanto à descrição dos resultados da CYP17, a primeira descrição dos polimorfismos da CYP17 em uma população da região sul do país. Os resultados do genótipo A1A1 foi diferente dos descritos em São Paulo, que apresentaram a primeira descrição em população brasileira, porém as frequências A2A2 foram bastante semelhantes às encontradas no estado de São Paulo. Quanto à relação do polimorfismo da SOD2 com câncer de próstata, não houve diferença estatística do genótipo AA, enzima defectiva, entre a população aleatória e caso. Isso provavelmente se deva ao fato de que no grupo da população aleatória não foram excluídos nenhum tipo de patologia. E como nós vimos, uma série de outras patologias podem estar associadas com a expressão da SOD e, portanto, podem ser influenciadas também pelo polimorfismo genético dessa enzima. Mas a verdade é que quando nós controlamos esses grupos e comparamos grupos de casos e controles pareados por idade, as frequências do genótipo A foram mais de 7 vezes superiores nos casos do que entre os controles, reforçando a ideia de que o dano oxidativo, ou seja, o dano realizado pelas espécies reativas de oxigênio, são extremamente importantes na gênese da neoplasia prostática.
ocorreu uma maior frequência do alelo B no grupo controle, e como foi demonstrado pela razão de chance, um possível papel protetor desse alelo. E esses relatos de relação entre polimorfismos da SOD2 e câncer de próstata, mesmo na vasta revisão bibliográfica que nós fizemos, nós não vimos nenhum tipo de relato desse polimorfismo. De tal sorte que esse trabalho vai ser apresentado no Congresso Americano de Urologia em Chicago no próximo mês. Quanto à relação do polimorfismo da CYP17 e câncer de próstata, existe uma controvérsia sobre qual o alelo de risco. Nesse estudo, e num estudo piloto que nós realizamos e que foi apresentado no Congresso Americano do ano passado, nos dois apresentaram o A2 como provável alelo de risco, mostrando então uma associação entre alelo A2 e câncer de próstata. Ocorreu também uma maior frequência do alelo A1 e do genótipo A1A1 no grupo controle. Esse dado de um possível fator protetor do alelo A1 e do genótipo A1A1 também não havia sido descrito até o momento. E uma maior agressividade, como nós vimos, ocorreu entre portadores, entre pacientes com neoplasia prostática que portavam o genótipo A1A1. Falando sobre interações dos polimorfismos da SOD2 com CYP17 e a sua relação com câncer de próstata, também não existem relatos de tal associação. Nesse estudo, associações do tipo A da SOD2 e A2 da CYP17 ou genótipo AA com alelo A2 foi mais frequente entre os casos, mostrando ou sugerindo que tais associações possam ser fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. Todas as associações da SOD2 com os genótipos A1A1 da CYP17 foram mais frequentes no grupo controle, interrogando-se um possível papel protetor do genótipo A1A1. Algumas considerações relevantes antes da conclusão, reforçando a ideia de que essa é a primeira descrição de frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo do gene da SOD2 em populações na América Latina. É também a primeira descrição de frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo da CYP17 em uma população da região sul do país. O genótipo AA foi mais de 7 vezes mais frequente no grupo de afetados do que no grupo de controles, mostrando aí uma significativa associação entre câncer de próstata e polimorfismo da SOD2. Um eventual papel do alelo B2 também foi demonstrado e os polimorfismos da SOD2 não apresentaram relação com agressividade tumoral. Quanto ao CYP17, houve uma associação forte entre portar o alelo A2 da CYP17 e câncer de próstata, mostrando uma possível associação entre esses dois fatores. Uma maior agressividade tumoral ocorreu entre portadores do alelo A1A1 e, através da análise de regressão logística, foi demonstrada uma associação entre polimorfismos da SOD e da CYP17, ou seja, interações da SOD e da CYP17 e neoplasia prostática. As interações, então, do tipo A com A2 foram mais frequentes no grupo de casos, no grupo de afetados, sugerindo um maior risco para portadores de tais interações. E as associações do tipo, qualquer tipo da SOD2 com o genótipo A1A1 da CYP17 foi mais frequente no grupo controle, sugerindo um papel protetor desse genótipo. Como conclusões, aqui descrevemos novamente as frequências alélicas e genotípicas da população aleatória, que já foram descritas, e mostrando que houve uma associação significativa entre o polimorfismo do gene da enzima SOD2 e neoplasia maligna da próstata. Isso fundamentalmente porque o genótipo AA foi mais frequente no grupo de afetados do que no grupo controle, e uma maior frequência também do alelo B no grupo controle. Quanto à associação dos polimorfismos da CYP e câncer de próstata, houve associação significativa entre o polimorfismo do gene da enzima CYP17 e neoplasia maligna da próstata, reforçado pela associação entre o alelo A2 e câncer de próstata e a maior frequência de genótipos A1A1 no grupo controle. Quanto às interações, houve também uma significativa associação entre interações do polimorfismo genético da SOD2 e da CYP17 e neoplasia maligna da próstata, reforçando aqui que interações do tipo A, A2 foi mais frequente no grupo de afetados
E interações com A1A1 genótipo da CYP17 foi mais frequente no grupo controle. Como conclusão final e em resposta à pergunta da tese, houve uma significativa associação entre os polimorfismos genéticos dos genes tanto da SOD2 quanto da CYP17, separadamente ou em conjunto, e a neoplasia maligna da próstata. Antes de concluir, eu gostaria de concluir com uma frase que me vem agora à memória, do qual o autor eu não me recordo bem, mas sim falando sobre avanços na área da ciência, disse que a cabeça do cientista deve ser como um paraquedas, porque só funciona quando estiver aberto. Muito obrigado.